Presépio da Gota. Vamos começar nossa aula sobre os Xing-Lings, os chineses. Vamos começar nossa aula, tema hoje sobre a China. Comecei com musiquinha oriental, como aula de sempre, só para dar aquela velha descontraída. Mas vamos embora, que hoje o tema é China. Então nós vamos começar um pouquinho do conteúdo de China. China, que é um conteúdo bem discutido, não só nas nossas aulas, mas também a nível global, até porque a China é um grande dragão asiático, uma grande economia, a segunda maior economia do mundo, que dirá a primeira, né? Os Estados Unidos nunca vão admitir, mas os chineses, eles ocupam um mercado gigantesco. Então nós temos uma infinidade de produtos, de matéria-prima, de influências chinesas na nossa própria economia. Até porque o maior parceiro comercial atual do Brasil é a China. Então a China ela ocupa hoje um ranking no que diz respeito ao produto interno bruto, o crescimento econômico do país, um dos mais crescentes e fortalecidos do mundo inteiro. Então, nada melhor do que a gente começar a nossa aula de hoje com o tema de Ásia, com continuidade no conteúdo de Ásia, do que falar sobre esse grande dragão oriental, né, os chineses, a China, que vem de uma economia que nós chamamos de uma economia socialista, né, comunista, né? O comunismo foi efetivado com Mao Tse-tung, um grande imperador do Partido Comunista, do PCC, do Partido Comunista Chinês. No entanto, hoje em dia, depois de várias reformas, depois da economia fortalecida depois dos anos 80, durante a Guerra Fria, a China ela abriu o seu mercado econômico para os países do mundo inteiro, que foi chamado abertura econômica, que de comunista, de socialista, só tem um partido, né, que é unipartidário a questão da política chinesa. Mas nós vamos começar a estudar o grande dragão vermelho na página 188, para quem gosta de acompanhar, até parte das nossas páginas, na página 188, nós vamos ter o tema do cenário 1, o grande dragão vermelho que nós chamamos o que? Consideramos a China, uma grande potência econômica global, que apesar de ter apenas um partido, e vim de dinastias, né, de samurais, de tudo que nós possuímos de cultura oriental, a China ela vem cada dia mais abrindo seu mercado econômico para capital externo. Então, de comunista, de socialista, a China não tem nada. Até porque nós temos uma infinidade de produtos chineses em nossas casas. Nós temos, não na cultura nem tanto, né, que nossa cultura ela é muito ocidental, e nossa cultura ela não é tão relacionada com a questão da China. No entanto, a China é indiscutivelmente o nosso maior parceiro comercial e o que mais influencia nos nossos produtos consumidos, não só aqui no Brasil, mas no mundo subdesenvolvido. Então, a China, apesar de ter só um partido e ser efetivado pelo Partido Comunista, nós temos uma economia voltada ao mercado externo, capital externo. Então, a China ela é uma grande potência, sim, econômica mundial. Os Xing-Ling estão dominando o mundo e, obviamente, o Brasil não seria diferente. Você observa no centro da cidade, você observa no centro urbano lá de São Paulo, que os chineses eles estão cada dia mais aderindo a sair da China também para efetivar essa sua questão de herança cultural, de economia no mundo inteiro. Então, a China é um país em ascensão total. Apesar de todos esses tretas que geraram em questão do Covid, de uma maneira geral, indiscutivelmente a economia chinesa ela ainda continua fortalecida, até porque o mercado consumidor da China atualmente ele é extremamente abrangente. Então, é importantíssimo a gente estudar isso em nossas aulas. É a questão da importância econômica que a China exerce no mundo inteiro. Então, vocês podem pegar aí na página 188, tem logo aí explicando logo no texto o que é o chamado grande dragão vermelho. Vocês sabem que é bem diferente a cultura, da cultura ocidental, a nossa cultura ocidental, da cultura oriental. O dragão representa sabedoria, crescimento, força, e ele é comemorado bastante no Ano Novo Chinês. Então, vocês observam, por exemplo, nas ruas de Chinatown, em Nova York, ou até no bairro, algumas áreas do território de Campina, que o dragão ele sempre representa os chineses. Isso principalmente para passagem de anos, da cultura oriental, da cultura das mitologias chinesas, que inclusive é uma das
é uma das civilizações mais antigas do mundo, a civilização chinesa. O dragão, ele representa a sabedoria, a potência, a força e o grande crescimento econômico da China, passado através da mitologia para a população chinesa. E é indiscutivelmente uma nação em ascensão de uma maneira geral, né? Tem aí, no caso, na página 188, tem aí, ó. O primeiro trecho tá aí, vai falar sobre os filhos do dragão. Era assim, os antigos imperadores chineses se intitulavam. Então, os antigos imperadores chineses, os antigos samurais, se intitulavam como os grandes dragões vermelhos. Segundo a mitologia chinesa, simbolizava força e sabedoria, como eu tinha falado para vocês. E o dragão tinha sido, acredita-se que o dragão tinha sido convocado pelo Criador para ajudá-lo na criação do mundo. Passados milênios, é uma simbologia que expressa com propriedade o crescimento econômico da China, que, diferentemente de outros países do continente, soube lidar o modelo de desenvolvimento e estrutura política socialista a uma economia competitiva de mercado. Apesar do comunismo, a China é uma economia altamente competitiva. E o maior dessa competição está sendo com a primeira potência econômica mundial, que é os Estados Unidos da América. Indiscutivelmente, essa batalha comercial trazida por Donald Trump e o líder do Partido Comunista, o presidente da China, o Xi Jinping, né? O Xi Jinping, ele é indiscutível. Então, está sendo bem atual esse debate da economia, das alianças econômicas dos Estados Unidos e a China estarem bem em conflito, né? Até a questão do TikTok, né, atualmente, que o Trump baniu dos Estados Unidos sobre ele informou sobre uma ameaça dos chineses de estarem, como é que eu posso dizer, compartilhar a questão dos usuários. Não sei se vocês andaram observando, essa competitividade está tão extensa e estava crescendo bastante o aplicativo nos Estados Unidos, o TikTok, né, que vocês aposto conhecem mais do que eu, mas que foi banido dos Estados Unidos justamente por conta essa treta entre Estados Unidos e a China, que é uma questão bem atual do contexto econômico global, né? Indiscutivelmente, a China vem crescendo nos últimos anos, principalmente depois dos anos 90, muito mais do que os Estados Unidos da América, ó, anos-luz. Então, primeiramente, eu botei alguns aspectos geográficos. Esse esquema aqui, vocês vão copiar no caderno, tá certo? E me enviar junto com as atividades, que posteriormente, para que fique fixo esse conhecimento, esse conteúdo para vocês, tá certo? Então, eu coloquei para vocês aqui alguns aspectos que eu coloquei, que é uma das potências econômicas mundiais, a segunda maior potência depois dos Estados Unidos. Mas, como uma questão de estudos econômicos e tudo mais, eu acredito que pelo crescimento econômico da China nos últimos anos, os Estados Unidos nunca vão liberar isso, obviamente, é só entre nós. Mas é a maior potência econômica global. Uma das civilizações também mais antigas do mundo, a civilização chinesa, vem do passado da civilização cínica, que também deu origem, por exemplo, a outras civilizações. Também uma das mais antigas, a japonesa, como a gente comentou na aula passada, uma civilização muito importante, inventora de várias técnicas, por exemplo, como de localização no espaço geográfico, como propriamente a bússola, também inventora de cartas náuticas, grandes navegadores. As civilizações chinesas, elas sempre foram. Participa também de organizações de contextos internacionais, como, por exemplo, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Apesar de ser comunista, que nós sabemos que não é bem verdade, a China ela participa assiduamente da Organização Mundial do Comércio, ou seja, a OMC. Também faz parte de uma relação comercial dos países emergentes, porque ele também teve um processo, a China também teve um processo, bem como do Brasil, de revolução industrial tardia, que é dos BRICS. BRICS, que a sigla quer dizer Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não é um bloco econômico, mas é uma associação de países em desenvolvimento, países emergentes, países que tiveram sua revolução industrial tardia, ou subdesenvolvidos e industrializados. E também a cooperação econômica da Ásia e do Pacífico. Nós vamos ter essas organizações, a China também é participante. E também a questão do Conselho
de Segurança da ONU. A China também faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Então, é importante os países eles fazerem parte desse Conselho de Segurança da ONU, até porque é um dos principais também potências atuais econômicas, além de militares. A China, ninguém mexe com a China não, que a China tem um dos maiores exércitos do mundo e também um arsenal bélico, ou seja, de guerras efetivo dentro do país. Então, não mexa com a China, que a China é peso. A língua oficial da China é o mandarim, inclusive é a língua mais falada do mundo, até porque nós não estamos falando da maior população mundial. A China ela possui a maior população do mundo, apesar da política do controle demográfico, que eu também já debati com vocês, da política do filho único, que foi enfatizada nos anos 70, a China ela ainda possui a maior população mundial, estimando-se de 1.419.257,117 milhões de habitantes, ou seja, como a maior população do mundo. É o maior território? Não, não é o maior território. Está entre os 10 maiores territórios, mas não é o maior território. Nós vamos ter uma densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, de 146,9 habitantes por quilômetro quadrado. Uma densidade demográfica alta, em média, uma média alta para um país, também com um território vasto, né? Concentração hoje em dia mais das áreas urbanas, apesar que só em meados dos anos 2000 a China era mais rural do que urbana. Mas, por exemplo, a partir, acho que, se eu não me engano, no ano 2011, a China ela se tornou um país mais urbanizado, com consideração demográfica mais em áreas urbanas, do que propriamente dita em áreas rurais, tá certo? Então, nós vamos ter a maior população do mundo na China, dentro da China. Por isso que a língua mais falada do mundo é o mandarim, aquele idioma bem diferente do nosso, que não tem nada a ver com o nosso, da cultura ocidental, tá certo? O presidente atual da China é o Xi Jinping, com várias alterações econômicas. Ele, no caso, é um grande incentivador das políticas industriais da China, de uma maneira geral, e impulsionou ainda mais a questão econômica da China. Nós vamos ter a localização da China, como eu coloquei para vocês aqui, no extremo Oriente Asiático. O extremo Oriente Asiático, que vocês também podem acompanhar aí na página 188. Nós vamos ter a extensão territorial que abrange 9.536.499 quilômetros quadrados. Então, nós vamos ter regiões fronteiriças com a Mongólia, o Sudeste Asiático e também a Rússia e a Coreia. Nós vamos ter também uma visão importantíssima, uma visão estratégica de fronteiras dentro da China. Além disso, nós vamos ter também áreas litorâneas, fazendo com que haja maior dinamicidade no que diz respeito às exportações dos seus produtos a nível global. Então, regiões chamadas regiões portuárias bastante importantes para escoamento da produção alimentícia, de tantas as bugigangas que a China produz. Nós vamos ter a divisão da China em aqui tem 22, mas na verdade são 23 províncias e 2 regiões administrativas. Quais são as regiões administrativas? Nós vamos ter Macau e Hong Kong como 2 regiões administrativas da China. Inclusive, Macau tem uma área que foi colonizada pelos portugueses, então também tem uma área que fala a língua portuguesa de Macau, que é uma ex-província, uma ex-colônia de Portugal. E Hong Kong, que é uma província da China, no entanto, nós estudamos também nas aulas passadas que Hong Kong, apesar de ser uma província da China, ela tem uma autonomia econômica e política. E luta também pela questão depois da libertação, que Hong Kong foi província, na verdade, foi colonizada pelos ingleses. E depois da colonização pelos ingleses, os ingleses passaram essa província para o domínio da China. E a China, obviamente, tem autonomia nessa província por 100 anos depois do quê? Da saída dos ingleses. Então, o pessoal, a nação de Hong Kong, ela luta justamente para estabelecer uma maior autonomia chinesa. E outras nações também que lutam por conta dessa dominação do Império da China, de uma maneira geral, é o Nepal, no caso, na verdade, o Tibete, né? Que é a libertação, porque é uma província da China. O Tibete, ela também luta, não armadamente, com o líder Dalai Lama, que quem quiser ler mais sobre é muito interessante. Quem quiser assistir um filme, eu recomendo um filme top, que é 7 anos do Tibete,
que é com o Brad Pitt, que fala justamente sobre essa questão da dominação chinesa em relação à população tibetana, com o líder Dalai Lama. É muito interessante, quem quiser assistir, assiste. 7 anos do Tibete, tem inclusive, se eu não me engano, na Netflix. Então, fica a dica aí de um filme interessante para vocês analisarem. 7 anos do Tibete, tem também O Último Samurai, que é com o Tom Cruise. Então, filmes que falam sobre cultura chinesa. Além de vários outros filmes que eu posso indicar para vocês ao longo das nossas aulas que falam sobre um pouquinho dessa cultura asiática. Se eu achar, inclusive, eu mando para vocês para ficar mais fácil, tá certo? Nós vamos ter a divisão de 23 províncias e 2 regiões administrativas, como eu havia falado. E eu botei também para vocês um esquema justamente sobre essa questão do grande dragão chinês, que é o símbolo da mitologia chinesa. Eu passo aqui para o outro lado. O símbolo da mitologia chinesa que enfatiza força e crescimento populacional da China. Então, nós vamos ter fatores populacionais bem interessantes. A China tem a maior população do mundo. Nós vamos ter uma coisa muito interessante da gente analisar, é justamente a chamada política do filho único. O que é essa política do filho único? A partir dos anos de 1970, a China passou por um processo chamado de explosão demográfica, ou seja, a população cresceu exorbitantemente. Então, o governo chinês ele partiu de uma perspectiva de redução da população, ou seja, a chamada política do filho único. O que é essa política do filho único? 1 filho por família na zona urbana e 2 filhos por família na zona rural. Por que o Estado tem intervenção total na vida da população? Sim, lembre-se, a China ainda tem só um partido, que é o PCC, o Partido Comunista Chinês. Então, essa política do filho único foi justamente para diminuir no que diz respeito para melhorar a qualidade de vida dos chineses e, obviamente, fazer com que a China ela virasse uma potência econômica mundial. Com a população tão grande, a China dificilmente conseguiria, por exemplo, atingir o potencial no que diz respeito do IDH aumentar, ou seja, a qualidade de vida dos chineses não era tão boa. E grande parte dos chineses ainda vivia nos anos 70 na área rural. Então, essa política foi adotada de 1 filho por família. Professora, e aí, se a pessoa tiver 3 filhos? O aborto, ele é permitido, sim, na China. Então, é muito comum também abandono de meninas, no caso também abortos de uma maneira geral, porque o Partido Comunista autoriza o número de abortos. Então, é bem comum isso na China. Além disso, a China é um país onde, por exemplo, está atingindo um patamar também de aumento do IDH. Então, foi importante, nessa perspectiva da China, reduzir também a sua população. Uma população com 2 bilhões de habitantes não é interessante por conta da falta de recursos naturais para sobrevivência e subsistência da sua própria população. Então, nós vamos ter também um dos maiores exércitos do mundo, que desde da época do governo de Mao Tse-tung, que foi que de fato era o líder inicial do Partido Comunista, o doido do Mao Tse-tung, que plantou uma verdadeira ditadura dentro da China e enfatizou o PCC, que é o Partido Comunista Chinês. Nós vamos ter uma grande força, uma grande potência militar, um exército fortalecido desde o período de Mao Tse-tung. Nós vamos ter também nas zonas urbanas, hoje em dia, depois dessa transição demográfica que aconteceu em 1970, da política chamada política do filho único, meados agora dos anos 2000, acho que uns 4 anos atrás, a China ela adotou uma nova política do filho único, 2 filhos por família, para não ter, por exemplo, que arcar com maior previdência social, já que a qualidade de vida da população tem melhorado um pouco, apesar que não é ainda um padrão global, né, de qualidade de vida da população, mas a China ela tem melhorado seus índices, sim, depois da política do filho único. Então, liberaram 2 filhos por família em zonas urbanas e 3 filhos por família por zonas rurais. Lembre-se que a zona rural, as pessoas servem de fato como mão de obra, de uma maneira geral, tá certo? Então, eu coloquei aqui para vocês também no esquema essa política do filho único, na zona rural como forma de mão de obra. Hoje em dia são 3 filhos por família. E, recentemente, a população chinesa ela tem compactuado de uma maior, como é que eu posso dizer, concentração demográfica, concentração populacional em áreas urbanas, muito mais além do que as áreas rurais, de uma maneira geral, tá certo? Então, ó, nós vamos ter... Além disso, vocês podem acompanhar no livro, na página de 190.
nós vamos ter dessas consequências dessas políticas na atualidade. Apresentou acentuada taxa de crescimento populacional, então isso foi importante, essa política do filho único. Apesar de a gente achar muito estranho essa intervenção do Estado, até na quantidade de filhos que a população vai ter, mas foi de suma importância para o contexto populacional e a melhoria da qualidade de vida dos chineses. Então nós vamos ter também um crescimento vegetativo mais lento, um predomínio de maioria de homens do que de mulheres, porque com a questão como é que eu posso dizer, do preconceito com relação à classe feminina, o número de abortos era muito mais efetivo de meninas do que de meninos. Mas isso é questão cultural, gente. Não é para ficar revoltadinho por conta da questão cultural, porque infelizmente algumas culturas ainda supervalorizam as nações masculinas, né? Então, há mais homens do que mulheres. Nós vamos ter o atual quadro populacional da China. E, devido a alguns problemas da política do filho único, nós vamos ter, a partir do ano de 2015, a permissão de 2 filhos por família, de uma maneira geral, justamente para acrescentar a mão de obra da população economicamente ativa da China. E nós vamos ter uma área de povoamento escasso, principalmente nas regiões naturais, onde o relevo é mais o que? Acidentado. Nós vamos ter um relevo mais elevado, né? No caso, os grandes planaltos, como o planalto do Tibete, no Nepal, de uma maneira geral, e as menores densidades demográficas no norte da China. E foi criado justamente uma política de desenvolvimento econômico através do Deng Xiaoping, depois da Revolução Comunista Chinesa. O que cresceu a China foi justamente a criação das zonas econômicas especiais, que são as regiões industrializadas da China, como Xangai, Nanquim, Pequim, né, de uma maneira geral, são áreas de desenvolvimento industriais e se formaram a partir do crescimento das grandes zonas urbanas, que são as chamadas ZES, Zonas Econômicas Especiais, que vocês podem encontrar também na página 191. Nós vamos ter concentração populacional, principalmente no leste da China, superando a densidade demográfica até de 200 habitantes por quilômetro quadrado, e as menores no deserto de Gobi e no deserto de Taklamakan, que tem apenas 1 habitante por quilômetro quadrado, ou seja, densidade demográfica baixíssima por ser umas áreas de desertos. E sobre a questão da econômica, que vocês vão encontrar aqui, ó, densidade demográfica na China, vocês vão encontrar aí na página 192. Aí a maior concentração populacional chinesa, na página 192. A densidade demográfica está na península de Wuhan, mais em Hong Kong, aí, que é uma província, Xangai, Nanquim, Taijin, são essas áreas aí em vermelho. Sobre a potência econômica mundial, nós vamos ver um pouquinho da história do grande império chinês até o socialismo. Até o século XIX, a China ela não compactuava dessa questão do crescimento econômico tão efetivado como nos países desenvolvidos. O que aconteceu? Durante o século XIX, a China ela enfrentou uma grande crise e uma superdependência das potências econômicas globais, principalmente exploração de países capitalistas. Então, o que acontece? A China também se acostumava a manter esses privilégios por conta das dinastias, que era um país sempre governado por dinastias, de uma maneira geral, que impuseram a população a se conformar com as situações de qualidade de vida que ela estabelecia, de uma maneira geral. A questão da época dos samurais, dos grandes imperadores. Então, essa questão cultural ela pesou muito no que diz respeito à exploração econômica e à aceitação da exploração econômica por nações desenvolvidas. Tá certo? Então, nós vamos ter também aí, ó, na página 192, que eles respeitavam muito essa hierarquia, essa autoridade, os privilégios tradicionais que os imperadores eles tinham, de uma maneira geral. Aí no século XX aconteceram as diminuições dos valores tradicionais chineses, assim que o pessoal a querer, no caso, evoluir no parque econômico. Aí teve a revolta dos Boxers, que aconteceu em 1901, e a proclamação da República Chinesa. A proclamação da República Chinesa que aconteceu em 1911. E, obviamente, aí nós vamos ter na página 193, o fim da Primeira Guerra Mundial marcou justamente o Japão como uma potência dominadora na China.
fazendo com que o Japão, de fato, humilhasse os chineses. E o que aconteceu na Segunda Guerra? Uma revolta dos chineses em relação a essa opressão da dominação dos japoneses, consequentemente associando-se a China aos Estados Unidos, aos países do eixo. Então, consequentemente, a China ela era contra o Japão, já numa perspectiva de Segunda Guerra Mundial, devido à opressão e à questão de estabelecimento da superioridade dos japoneses em relação aos chineses. Então, o que aconteceu? Devido a esse processo complicado que a China enfrentou, a China, os problemas que enfrentados eram grotescos, principalmente depois da dinastia de imperadores, de imposição de imperadores. A população passava muita fome, muita miséria, e assim, consequentemente, foi crescendo as revoltas chamadas revoltas populares, que deram origem, por exemplo, a depois a ocorrência do sistema, a quebra do sistema capitalista e a eclosão do sistema socialista, comunista, como nós queremos chamar, né? Então, eu coloquei aqui para vocês também que no século XIX teve a questão da dominação e exploração dos países capitalistas. Aí, em 1919, nós tivemos surtos após a concessão japonesa. Isso já eclodindo mais essa questão da população, do descontentamento populacional chinês em relação à opressão do Império Japonês. Aí, o que aconteceu? Fundação do PCC, o PCC não é aquele primeiro comando da capital muito doido, não. O PCC é o Partido Comunista Chinês, em Xangai, por Chen Duxiu, que é justamente o que criou o Partido Comunista Chinês, o Chen Duxiu. Só que o que aconteceu? O grande líder que levou o nome do Partido Comunista Chinês foi o chamado Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, inclusive, tinha até uma foto dele lá na Praça Vermelha, lá do imperador, né? Que é esse cabinho aqui, bem com a carinha esquisita. Esse bicho era muito, muito doido. Ele fazia que a população passasse fome mesmo no período. Ele era muito doido, Mao Tse-tung. Até porque o comunismo, o socialismo, ele virou de fato umas ditaduras. Porque os moldes do socialismo chinês, ele foi aos moldes da União Soviética. Então, você observou que dentro da União Soviética não deu tanto certo essa questão do Partido Comunista. Apesar que economicamente, inicialmente, deu super certo, como aconteceu na China. Posteriormente, a população ela veio a se revoltar com esse sistema, que foi o que aconteceu com a China. Mas, apesar de tudo, a China ainda é considerada unipartidário, apenas só tem um partido político, que é o Partido Comunista Chinês, o PCC. Então, Mao Tse-tung foi a grande liderança do Partido Comunista Chinês, e também tinha outros líderes, o Chen Duxiu, que foi fundado justamente em Xangai, uma das maiores cidades chinesas, de uma maneira geral. E a proclamação da República Comunista Chinesa ela aconteceu de forma meio sangrenta, né? As lideranças em relação também à questão de apoio da população, ela aconteceu de uma maneira geral e fez com que tivesse sido praticamente escasso todos os outros partidos dentro da China, fazendo com que existisse apenas o unipartidarismo dentro da China e só tivesse uma liderança, que era obviamente dominada por dinastias e pelos principais líderes do Partido Comunista Chinês. Aí nós vamos ter também alguns fatos históricos na página 193, vocês podem ler também, que nós vamos ter derrotado nas cidades de Pequim e Xangai, o Partido Comunista Chinês, sob liderança de Mao Tse-tung, retirou-se de campo no intuito de reorganizar as bases. Em 1931, fundaram a República Soviética Chinesa e depois o leste do país que passou a se tornar o PCC. Aí teve também a chamada Marcha de 100 mil homens, que restou praticamente só 9 mil homens, né? Porque eles foram praticamente aniquilados nessa perseguição terrível do Partido Comunista Chinês. Em 1945, Chiang Kai-shek decretou no 4 de julho a mobilização nacional de acreditar ao solo chinês o perigo vermelho, obviamente. Então, o Exército Popular da Libertação Chinesa, em 1949, nós vamos ter, entrou vitorioso, a República Popular da China. E só em 1949 que, de fato, foi consolidar o Partido Comunista como unipartidário, que foram, na verdade, aniquilados os outros partidos políticos, e só no ano de 1949 o Partido Comunista ele toma o poder na China. Outra questão bem interessante, nós vamos ter aí,
que foi a questão do modelo de industrialização soviética, né? A questão dos primeiros modelos soviéticos, que todas as empresas eram chamadas de empresas estatais, tudo era organizado e ordenado através do governo, até as distribuições dos salários de uma maneira geral, devido ao Partido Comunista, tudo isso era ordenado através do governo, bem como o que a gente estudou na União Soviética. Era a questão, tudo pertencia ao Estado, como um bom e velho socialismo, né? Então nós vamos ter também uma coisa bem interessante que foi a chamada Revolução Cultural Chinesa. Para não ter nenhum tipo de influência de cultura ocidental, o que o Partido Comunista fazia? Queimava livro, que falava mal do governo, atingiu a questão da mídia, que virou de fato uma ditadura, não existia uma liberdade de expressão. Eles queimavam tudo que fosse de livro falando mal do Mao Tse Tung, que era o líder do Partido Comunista, que era o bambambam do Partido Comunista. Então eles chamaram isso de Revolução Cultural. E a população também sofreu essas consequências dessa transformação cultural. Coloquei para vocês aí, ó, luta pelo poder, obviamente, envolvimento da população, uma limpeza política, principalmente também das escrituras, de cartas, de jornais. Então, uma limpeza no que diz respeito aos ideais que eram chamados de ideais capitalistas. Autoritarismo e proibições para a população também foi algo bem importante dentro desse contexto da Revolução Cultural Chinesa, que era justamente só obras que enfatizavam o governo no caso, Mao Tse Tung, não que falavam contra. Tudo isso foi, no caso, queimado. Até hoje existe a questão das restrições de internet dentro da China. Justamente por quê? Porque não tem muito a ver a cultura oriental deles com a cultura ocidental nossa. Então, existe ainda essa questão das restrições pelo Partido Comunista de todo o conteúdo voltado à internet. Além disso, nós vamos ter também autoritários e proibições, abertura para o mercado. O que aconteceu com esse período aí? Coloquei para vocês como é que aconteceu essa abertura para o mercado. Aqui, vou consertar aqui, de Mao Tse Tung, modernização e ampliação. Que eu apaguei aqui, sem querer. Capitalismo. Pronto. Nós vamos ter aí na página 196 a questão da abertura para a economia chamada economia de mercado, que em 76, com a morte de Mao Tse Tung, o que aconteceu? A Revolução Cultural foi encerrada, ou seja, as restrições para a população elas foram um pouco encerradas de uma maneira geral, e Hua Guofeng ascendeu ao poder. E Lin Piao morreu em 1971. Em janeiro de 76, Zhou Enlai afastou os líderes radicais de esquerda, começando assim o período de reformas econômicas e sociais. As prioridades governamentais passaram a se modernização do desenvolvimento do país através de acordos de relações comerciais com o Mercado Comum Europeu, que é o MCE, e ampliação de relações com o bloco capitalista de Deng Xiaoping, que foi reabilitado em 1977 e assumiu o poder. Quando Deng Xiaoping, que ele também foi um dos fundadores do Partido Comunista. Quando Deng Xiaoping ele voltou ao poder depois da morte de Mao Tse Tung, houve a chamada abertura econômica da China para o mercado exterior, que foi chamada criação de novas zonas econômicas especiais. Ou seja, através também da política estatal, investiu-se também de capital externo, ou seja, capital vindo de fora, começou a entrada na China e evoluiu o seu parque econômico e industrial. Daí o grande e avançado crescimento econômico da China depois dessa reestruturação econômica ocasionada no governo de Deng Xiaoping. Então, Deng foi marcado pelo processo de desmaorização do país e afastando o governo dessa linha doutrinária. No campo econômico, Deng tinha metas prioritárias a modernizar a agricultura, a indústria, a defesa nacional, a ciência e a tecnologia. Ele começou a defender tudo que o Partido Comunista era de contra, né? Devido à questão da nacionalismo, tudo voltado só ao Estado. Começou também a questão das não privatizações, tudo também pertencia ao Estado, mas a busca por capital externo para investimento direto na economia estadunidense. Isso é uma ruma de passarinho para fazer zoada, viu? Oxi,
Só um minutinho, que eu vou fechar aqui a porta. Não vou matar passarinho, só fechar. Oxi, parece uma arenga de passarinho danado. Então, o que é que acontece? O fim das comunas populares e o estabelecimento parcial da propriedade privada da agricultura, então investimento direto de Deng Xiaoping na questão da abertura do mercado, foi chamada abertura do mercado mesmo dentro do comunismo, mesmo dentro do socialismo. Liberação de pagamentos de salários diferenciados, ou seja, de acordo com a demanda, ou seja, tudo era pareado, os salários eram pareados a partir do governo, como no próprio socialismo enfatiza, mas o que? Os salários começaram a participar com a produtividade, porque teve que ter investimentos em educação, economia, as universidades começaram a ser mais acentuadas, porque precisava de investimento técnico e científico. Então, quem estudasse mais, obviamente, ganharia mais. Então, foi uma das perspectivas do Deng Xiaoping também. Autonomia das empresas, que tudo era voltado para o governo, mas o governo agora dava suporte para também estabelecer uma autonomia da criação de empresas pela população e quem tivesse capital também, e investimentos externos. Incentivo à elevação do consumo, o povo comprar mais. O povo da China adora comprar e vender e ganhar dinheiro. Então, incentivou também essas políticas de compra e venda de produtos. E aquisições de modernas tecnologias de produção. Tudo isso evoluiu o quadro econômico chinês. Além da ampliação de mercados com o capitalismo. Os mercados capitalistas eles começaram a incentivar as políticas dentro da China, de uma maneira geral. Obviamente, a ampliação das zonas econômicas especiais, que foram criadas em 1979. Em 1979, foram criadas as zonas econômicas especiais. E, obviamente, em 1990, uma bolsa de valores. Então, nos anos 90, que deu uma explosão no que diz respeito ao crescimento econômico chinês, com a criação da Bolsa de Valores de Xangai, tá certo? Então, uma das maiores bolsas de valores atualmente do mundo, que atualmente a China contempla com 29 milhões de investidores e 600 companhias. Então, essa abertura econômica, depois da morte de Mao Tse-tung, foi de suma importância para o crescimento econômico e também da população urbana dentro da China. Até então, rural, mais rural do que urbana. Atualmente, depois de 2015, nós vamos ter um aumento, um acréscimo da população urbana devido ao período de amplo crescimento econômico e industrial da China, tá certo? Então, nós vamos ter ampliação do mercado e relações com o capitalismo cada dia maiores. Lembrando também que um grande percentual da China, aí tem na página 100, aí vocês vão ter a industrialização da China com a criação das zonas econômicas especiais. Tem aí um mapa, né? Que tem um mapa da rede urbana, quem quiser acompanhar. E também tem um mapa da industrialização chinesa aí na página 199. Amplo investimento, principalmente no leste da China, de áreas industrializadas de grande porte. Aí tem aí na página 199, há mais de 20 anos a China apresenta crescimento econômico extraordinário, entre 8% e 10% anuais. Isso no crescimento de PIB, isso é extraordinário, isso é muito mais do que os Estados Unidos. Outra questão, possivelmente a China tem a maior potência do século XXI, devido à forte economia chinesa e às anexações da economia de Hong Kong, devolvida pela Inglaterra no dia 1º de junho de 1997. Em 97, Hong Kong foi devolvida à China e a China tem autonomia sobre o território de Hong Kong, como eu falei para vocês, em 100 anos. Então, nós vamos ter também um incentivo muito importante de Hong Kong, uma província muito importante para a China, né? Essa autonomia não era interessante para a China, mas para Hong Kong era ótimo, porque não depende de nada da China. Os governos chineses conjugavam a ampliação de processo de abertura econômica e uma forte centralização política fundamentada na manutenção do Partido Único, na censura sobre as comunicações, repressão e a manifestações contrárias ao regime. Assim, o modelo chinês é classificado como socialismo de mercado ou capitalismo social. Não tem nada de socialista, é o chamado socialista ou comunista de mercado. Então, a cultura chinesa atualmente não é só socialista, é um socialista de mercado, ou seja, voltada para o mercado externo, tá certo? Tem aí algumas, na página 200, algumas sinopses aí para vocês assistirem, tá certo? E ficamos por aqui com nossa aula de China.
E na próxima aula, nós continuamos nosso conteúdo sobre o continente asiático. Faça atividades, quem estiver me devendo, me pague, porque eu sou uma pessoa que gosta de cobrar, então me pague, quem me deve, me pague. E assistam essa aula na íntegra, que ela é muito importante no que diz respeito até futuramente para o Enem de vocês, tá certo? A China é um país em ascensão e deve ser estudado detalhadamente, não esqueçam. Dê um like, comenta lá o ok nas descrições para que eu possa anotar as presenças de vocês, tá certo? Faça as atividades, mesmo que a gente não esteja ao vivo, mas eu tô deixando a minha aula mais parecida possível com que a minha loucura ao vivo, é a mesma coisa, tá certo? Quem não entender alguma coisa pode perguntar, dá uma pausa, assiste de novo e faz aquele mesmo processo, tá certo? E aí, galera, valeu! Fui! Tadã!